Se você puder, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Nós estaremos aqui refletindo sobre um texto muito conhecido da igreja. Nós estaremos refletindo aqui sobre a vida de uma mulher e um contexto de uma aproximação que ela teve com Jesus. E nós vamos extrair desta história um exemplo de gratidão, um verdadeiro testemunho para nós nos dias de hoje, que vai nos ensinar a ser mais gratos e nos vai dar direcionamento e estratégias para alcançarmos algo infinitamente maravilhoso que homem nenhum é capaz de imaginar, que é o que Deus pode fazer com um filho que se entrega aos pés de Jesus. Essa mulher que nós vamos conversar aqui, ela literalmente, ela se entregou aos pés de Jesus, para demonstrar uma gratidão circunstancial. Então vamos ler, Marcos 14, diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, neste momento que a sua palavra foi lida aqui na tua casa, eu me coloco ao teu inteiro dispor. Pai, transmita o que o Senhor quer à tua igreja neste momento. Pai, receba cada coração que está aqui na tua casa. Senhor Deus, tu tens o poder de sondar os nossos corações, e o meu pedido neste instante é que a tua palavra nos atinja, de modo que nós saiamos daqui completamente modificados e transformados pela tua palavra, em nome de Jesus, amém. Queridos, o contexto aqui é muito claro. Como nós acabamos de ler, faltava 2 dias para a Páscoa. Jesus já estava no princípio das dores. E o que era a Páscoa? Quando nós olhamos para trás, na história do povo de Deus, a Páscoa era uma celebração. A Páscoa era a maior festa dos judeus. A Páscoa era um momento onde se lembrava, sobre a forma de um memorial, aquilo que o Senhor Todo-Poderoso, através da sua mão forte e poderosa, fez
a libertação do seu povo e o retirou das mãos pesadas do Egito. Mas quando nós olhamos a Páscoa para frente, naquele instante, a Páscoa projetava também uma libertação. A Páscoa projetava a iminente morte de Jesus e a libertação de toda a humanidade que aconteceria dias após ali. Queridos, a Páscoa indubitavelmente era a alegria dos judeus, mas era um pavor para os romanos. Por quê? Porque a festa que acontecia em Jerusalém, nada mais, nada menos, quintuplicava a quantidade de pessoas naquela cidade. Então, os soldados romanos, o governo, o poderio militar de Israel, de Roma, era todo direcionado de Cesareia para Jerusalém, a fim de que se procurasse manter o controle acima de todas as coisas. E naquele instante, quando acontece essa festa nessa casa que nós acabamos de ler, a poucos quilômetros dali, naquele mesmo dia, a 2 dias da morte e crucificação de Cristo, os sacerdotes planejavam e maquinavam sobre a morte de Jesus. O interessante é que lá em Mateus 26 diz que, enquanto os sacerdotes achavam que eles estavam planejando algo para depois da festa, para não causar tumulto, mal eles sabiam que naquele mesmo instante Jesus, numa outra cidade, tinha acabado de avisar seus discípulos sobre o que estaria por vir. Meus irmãos, isso nos mostra que Deus é o Senhor de todas as coisas e o Senhor de todos os tempos. Queridos, como Jesus pode despertar ao mesmo tempo tanto ódio naqueles sacerdotes, naqueles escribas, mas ao mesmo tempo uma família planejava e insistiu para que Jesus fosse até a casa deles para estar ali compartilhando de uma festa. Essa festa acontece na casa de um homem chamado Simão o leproso. A Bíblia não conta muito desse homem, mas o foco principal não é nem tanto a questão na casa de quem estava acontecendo, porque se a gente for parar para pensar sobre a cultura judaica, será que aquele homem era realmente um leproso? Eu acredito que ele já tinha sido um leproso, mas pelo fato de ele ter convidado Jesus para estar na sua casa, pelo costume da época, era impossível dele ser um leproso. Por quê? Porque um leproso vivia à margem da sociedade, ele não poderia viver no meio da comunidade. Então, se ele estava na sua casa e convida Jesus para estar ali presente para uma festa, é porque certamente ele havia estado doente, ele havia estado leproso, mas não estava mais. Então, por que será que Marcos, assim como Mateus, ao citar essa passagem, informa este adjetivo para esse homem, Simão o leproso? Certamente para nos advertir, para advertir o leitor, para que tomemos cuidado com os rótulos que nós colocamos sobre as pessoas, porque nós não podemos julgar uma pessoa pelo seu passado, porque Jesus vem exatamente para apagar todo o passado que precisa ser apagado da memória da história e dar uma vida nova para aquelas pessoas. A história gira em torno então de uma mulher que, se você prestou atenção no texto que nós lemos, não cita o nome desta mulher. Porém, fazendo uma análise contextualizada, e você pode ver aí que no próprio texto de Marcos é citada a referência de João capítulo 12, lá tem uma versão dessa mesma história, agora informando quem é essa mulher. Essa mulher nada mais, nada menos é quem, gente? Maria, irmã de Marta e Lázaro.
E nós vamos falar aqui nessa noite sobre essa extraordinária mulher chamada Maria. Ela aparece, Maria, irmã de Marta e Lázaro, ela aparece 3 vezes na palavra de Deus. Mas estudando um pouquinho sobre a vida dela, muitos estudiosos da palavra de Deus dizem que ela é a personagem da Bíblia Sagrada que mais se tem detalhes sobre a sua personalidade e sobre o seu contexto. A famosa Maria de Betânia. Queridos, embora ela ser citada apenas 3 vezes na palavra de Deus, mas me chama, e eu quero destacar isso para você, que nas 3 circunstâncias que é falado sobre Maria de Betânia, as 3 circunstâncias coincidem e convergem para uma situação muito interessante. Sabe qual é? É que nas 3 situações citadas na palavra de Deus, ela se apresenta aos pés de Jesus. Nos 3 episódios onde Maria de Betânia ela é citada na palavra de Deus, ela está aos pés de Jesus. O primeiro, que não é o nosso tema principal aqui, mas está lá em Lucas 10, capítulo 38, onde Marta convida Jesus, e no texto de Lucas sequer é citado a cidade de Betânia, porque Betânia passa a ter um destaque após a passagem de Jesus, mas na primeira vez que Jesus vai até a cidade, até então chamado de um pequeno povoado, Marta convida Jesus, e vocês sabem que Jesus andava sempre com uma comitiva de 12 homens, então vamos pensar o seguinte, na pior das hipóteses, Lázaro, Marta, Maria, Jesus com mais 12, nas minhas contas aqui são 16 homens, pastora Cássia, quase, né? 14 homens dentro de uma casa e 2 mulheres. Marta era o sinônimo da presteza, da organização. Maria já era o sinônimo da atenção. O que acontece? Marta, preocupada com aquele monte de gente na sua casa, ela vai organizar ali a recepção e os afazeres domésticos. E Maria, que era também anfitriã da casa, ela simplesmente quebra, pastor Adriano, totalmente um protocolo, porque não era culturalmente aceitável que uma mulher se prostrasse na presença de um rabino. Ela literalmente, ela ajoelha aos pés de Jesus e fica ali recebendo o alimento, fica ali prostrada aos pés de Jesus. Esse então é o primeiro momento que Maria de Betânia, ela se apresenta na presença de Jesus, de modo que ela estava ali para aprender. O segundo momento, meus irmãos, que ela se apresenta aos pés de Jesus, é o momento que o seu irmão Lázaro morre. E ela então, juntamente com a sua irmã, aguardam o providencial retorno de Jesus, no intuito de que aquela morte não acontecesse. E Jesus então retorna no 4º dia e manda chamar Maria, porque sabia que Maria estava muito aflita. Vocês já pararam para pensar o porquê que Jesus volta em socorro a Lázaro somente no 4º dia? Querem ver uma coisa? A palavra de Deus diz que onde Jesus estava, daquele instante que Lázaro está enfermo, era aproximadamente 32 quilômetros, ou seja, correspondente a 1 dia de viagem. Lázaro fica enfermo e chama quem? Chama Marta, a irmã mais ativa, a irmã mais ágil. Chama Marta e fala o seguinte: Marta, mande chamar Jesus, o nosso amigo. Marta imediatamente envia um mensageiro. O mensageiro, meus irmãos, leva 1 dia para chegar até Jesus. Quando ele chega até Jesus, ele escuta do mestre assim: volte e diga que a doença não é para a morte,
mas para que o nome do Filho do Homem seja glorificado através do Pai. Aquele mensageiro volta, ele gasta mais um dia, e a Bíblia conta que Jesus levou mais 2 dias de viagem para voltar, para retornar. Ou seja, Jesus chega, Lázaro já estava morto, enterrado e sepultado, já com um dia passado. Mas por que ele não chegou, meus irmãos, no 3º dia? Porque havia também um costume daquela época, e nós precisamos até entender o nosso contexto atual, porque muito diz respeito ao velório. Não sei se vocês já pararam para entender o propósito cultural do velório. O velório ele serve para que as pessoas simbolicamente fiquem velando o defunto para uma eventualidade, para confirmar se a pessoa realmente está morta. E na cultura judaica, até o 3º dia, acreditava-se que Deus poderia ressuscitar o morto. Mas a partir do 4º dia, era impossível. Não havia, sob o ponto de vista da cultura judaica, a possibilidade de uma pessoa ressuscitar a partir do 3º dia. E Jesus vem então exatamente no 4º dia para demonstrar que Ele tem o poder sobre todas as coisas. Ele é o Senhor do tempo e não há poder nenhum maior do que a manifestação dEle quando Ele determina para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Aquela pedra é aberta e Lázaro então ressuscita dentre os mortos. Meus irmãos, o segundo contexto então dessa mulher é quando ela se apresenta até Jesus, e Jesus então a consola, e Jesus sofre junto com ela, porque é uma das circunstâncias na palavra de Deus que nós vemos e encontramos o quê? A informação da Bíblia de que Jesus chora. Então ela vai ao encontro do Mestre, se prostra aos seus pés, agora para chorar. Antes para aprender, agora para chorar. Jesus se comove, chora com ela, ordena que a pedra fosse aberta, a pedra é aberta. Jesus chama nominalmente o seu amigo Lázaro, e Lázaro é ressuscitado dentre os mortos. Este milagre da ressurreição de Lázaro foi o último milagre público que Jesus fez antes de morrer. Foi exatamente na última semana antes dele ser crucificado, entregue para a morte de cruz. Mas, meus irmãos, me parece que Marta e Maria fizeram a coisa certa, porque na hora da aflição, elas buscaram verdadeiramente quem elas deveriam buscar e na motivação correta. E eu queria que você prestasse muito atenção nisso aqui, porque Marta, quando chama o mensageiro e fala para o mensageiro: olha, vem cá, vai até Jesus e diga a Jesus que aquele quem ele ama está doente. Eu quero chamar a sua atenção, porque a motivação aqui, o direcionamento da chamada de quem ama quem, é completamente diferente da chamada que nós estamos acostumados a fazer. Marta poderia muito bem ter chegado até o seu mensageiro e falado o seguinte: mensageiro, vai lá até Jesus e fala que o meu irmão, que ama muito o mestre, está enfermo. Mas Marta, ela usa da motivação diferente e fala: vai até Jesus e diga que aquele a quem Jesus ama está enfermo. Sabe o que eu quero dizer para você? O que eu quero te dizer é que quem ama tem pressa em socorrer a pessoa amada. Quem ama tem pressa em socorrer o necessitado. E eu quero dizer para você que Jesus tinha pressa em socorrer Lázaro, mas a pressa de Jesus estava sob o total controle e administração do Senhor. Jesus já havia falado que aquela doença não era para a morte, mas para que o nome do Filho do Homem fosse glorificado através da vida
do Pai. Meus irmãos, Marta e Maria acharam que Jesus havia chegado atrasado, mas Jesus nunca chega atrasado ao socorro a quem Ele ama. Às vezes você pode estar passando por uma luta, por uma dificuldade, achando que a demora está eterna, que o socorro divino nunca vai chegar. Mas deixa eu dizer umas boas novas para você nesta noite. Jesus te ama, e Ele ama você de tal modo que Ele tem pressa em socorrer a sua aflição. A nossa dificuldade em entender isto paira sobre os pontos de que nós não estamos completamente dispostos a entregar o nosso tempo ao tempo de Deus. Queridos, Jesus é o Deus que sofre conosco. Jesus chora pela nossa dor. Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que sente, Ele é o Deus que intervém. Jesus sabe a dor daquelas pessoas que não têm uma casa para morar, porque a palavra de Deus diz que Ele não tinha nenhum lugar onde pudesse reclinar a sua cabeça. Jesus sabe qual é a dor da pobreza. Jesus sabe, meus irmãos, qual é a dor da solidão. Nas horas mais difíceis da sua vida na terra, Jesus esteve só. Lá no Getsêmani, no princípio das dores, Ele foi deixado só, implorou para Pedro: Pedro, não me deixe sozinho, ore comigo. E Pedro não conseguiu sequer orar por 30 minutos com Jesus, foi para a cruz sozinho, todos o deixaram. Jesus sabe o que significa a dor da perseguição. Você é perseguido por alguma coisa? Perseguido pelo diabo. Jesus foi perseguido pelo diabo, Jesus foi perseguido por Herodes, Jesus foi perseguido pelos fariseus, Jesus foi perseguido até pelos seus que o rejeitaram. Jesus sabe qual é a dor da traição. Se você porventura está passando por uma dor de uma traição, seja ela de qual natureza for, saiba que Jesus conhece a tua dor. Jesus foi traído pela multidão que um dia o havia aplaudido. Jesus foi traído por seu amigo chamado Judas. Jesus foi negado por um outro amigo seu chamado Pedro, seu apóstolo. Jesus, meus irmãos, sabe muito bem o que é uma dor de uma humilhação. Jesus foi preso, Jesus foi humilhado, Jesus foi espancado, cuspiram no seu rosto, rasgaram literalmente as suas roupas e o seu corpo. Jesus foi pregado na cruz debaixo de zombaria. Jesus sabe o que é uma dor de uma enfermidade. Ele tomou sobre si nossas enfermidades e nossas dores. Ele sentiu sobre os seus lombos, sobre o seu corpo, toda a dor e toda a enfermidade que o mundo um dia poderia suportar. E Jesus sabe também o que é a dor da morte. Às vezes nós estamos encerrando o ano, muitos de nós aqui com familiares que se sucumbiram a essas recentes doenças, a essa, para ser mais preciso, a essa recente doença, e paira dentro do seu coração a dor da perda de um ente querido. Mas eu quero que você saiba nesta noite que Jesus sabe o que é a dor da morte, porque Ele mergulhou a sua alma na morte para matar a morte com a sua morte e tirar o aguilhão da morte com a sua ressurreição. Meus irmãos, Jesus se solidariza com tudo aquilo que a humanidade passa nos dias de hoje. E certamente há algum propósito nesta noite por parte do Senhor para declarar isso para você, porque Ele chora com você a sua dor, Ele chora com você os seus sentimentos. Mas o terceiro instante que esta mulher se coloca aos pés do Salvador, não foi para aprender e não foi para chorar, foi para agradecer. E é por isso que eu até coloquei o tema deste sermão como gratidão, um símbolo de amor. Por que a gratidão é um símbolo de amor?
porque nós vemos na palavra de Deus que o Senhor se alegra com um coração que é grato diante dele. Mais uma vez essa mulher se prostra aos pés do Senhor. Dessa vez, meus irmãos, agora escutem. Ela vem com um vaso de alabastro, com mais ou menos aproximadamente aí meio litro de um preciosíssimo perfume de nardo puro, avaliado, sabe por quem? Lá em João 12 você vai ver que quem avalia o preço daquele líquido, daquele perfume precioso, nada mais, nada menos foi quem? Judas, o tesoureiro da equipe de Jesus, o tesoureiro da comitiva. Ele sabia muito bem e conhecia muito bem o valor das coisas. Judas então, conforme lá em João 12 está dito, Judas avalia que aquele perfume valia em torno ali de 300 denários. Deixa eu te contar o que representa isso. Um denário correspondia a um dia de serviço de um trabalhador braçal, vamos dizer assim. Vamos jogar isso para os dias de hoje? Vamos colocar aí uma diária, pastor Alexandre, de um trabalhador braçal aí em torno de R$100. Por baixo, talvez seja a média. Bastaria aí 300 dias de trabalho, ou seja, praticamente um ano, para que fosse necessário aí juntar o dinheiro para se comprar meio litro desse perfume preciosíssimo. Esse perfume, conforme a cultura judaica, meus irmãos, era usado pelas mulheres no principal dia de uma mulher. Qual que é o principal dia de uma mulher? Qual o dia mais importante de uma mulher que toda mulher sonha? Com as suas bodas, com as suas núpcias, com o seu casamento. E era um perfume tão precioso que não se comprava na perfumaria um vidrinho de 100 ml, de 200 ml, 300 ml. Se comprava, era um grama, era uma gota do perfume. Porque se a gente for fazer aí a divisão, você tinha que trabalhar um dia inteiro para conseguir comprar uma gota daquele perfume. Uma gota. E nos chama a atenção então que uma mulher pobre, de uma família pobre, de um vilarejo pobre, de um país que estava ali sobre as garras e sobre o poderio de uma outra nação, ela trabalha praticamente um ano para ter aquele meio litro daquele precioso perfume guardado. Maria, meus irmãos, ela não abre o vaso. A palavra de Deus diz, como nós lemos, que ela literalmente quebra o vaso e derrama sobre a cabeça de Jesus. Certamente para que não fosse desperdiçado nenhuma gota daquele precioso líquido, para que toda a vontade e a intenção dela fosse direcionada e canalizada para o Senhor Jesus. Então, a partir deste conceito, eu quero compartilhar com vocês algumas verdades, algumas lições que nos faz entender e que nos mostra sobre a luz da palavra de Deus o porquê o Senhor Jesus tanto se agradou daquela manifestação daquela mulher, aquele ato de gratidão. Eu quero compartilhar com vocês então algumas verdades sobre o comportamento de Maria de Betânia. A primeira lição que eu extraio com vocês aqui nesta noite diz respeito a que Maria, ela fez o que ela pôde fazer. E eu me pergunto, nos dias atuais, olhando para mim mesmo, e eu te desafio a fazer o mesmo aqui nesse instante, se nós estamos verdadeiramente fazendo tudo o que nós podemos fazer para Jesus. Será que nós estamos dando o nosso melhor para Jesus? Ou será que nós estamos dando parte daquilo que pode ser dado mais para Jesus? Sabe de uma coisa?
Às vezes nós fazemos, mas nós não fazemos de todo o coração. Às vezes nós fazemos, mas fazemos de forma relaxada. Às vezes nós fazemos, mas nós não fazemos com a motivação certa. Às vezes nós fazemos de forma errada, achando que estamos fazendo o correto. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: o Senhor se alegra com o seu filho, que demonstra para Jesus que está disposto a fazer tudo o que está ao seu alcance. Isso não significa tão somente trabalhar na casa de Deus, mas faça tudo aquilo que o Senhor te incumbiu a fazer. Faça com todas as suas forças, faça com toda a tua alma, faça com todo o teu entendimento, mas não demonstre ingratidão ao Senhor, fazendo aos poucos aquilo que o Senhor espera mais de você. Meus irmãos, como eu sou apaixonado pela parábola dos talentos. A parábola dos talentos mostra que Deus é sensível e Ele conhece cada um dos seus filhos de forma individual, porque Deus conhece até onde cada filho seu pode chegar. Tanto é que Ele distribui os talentos de forma diferenciada para cada um. E há muitos de nós, talvez todos nós, que ainda não conseguimos alcançar o nosso patamar máximo de trabalhar com os talentos, com os dons que Deus nos deu, de modo a mostrar para o Senhor que nós estamos agindo na nossa plenitude máxima em favor do reino de Deus. Outra verdade que me chama a atenção no exemplo desta mulher, e que fique registrado para nós aqui nesta noite, é que está lá no versículo 3, onde diz que Maria, ela faz o seu melhor. Não basta fazer, nós temos que fazer o melhor para Jesus. Meu irmão, será que era qualquer perfume que ela trabalhou quase um ano para juntar? Certamente essa mulher, ela sabia do valor que representava uma gota daquela essência, quanto mais meio litro daquele perfume. Aquele perfume, ele não era oriundo daquela região da Palestina. Aquele líquido vem lá das cordilheiras do Himalaia, é extraído de um arbusto seco, é transportado por camelos por um grande deserto para ser distribuído e vendido ao redor do mundo. E Maria, ela sabia que além de ter feito o melhor, além de fazer o máximo que ela pôde, ela fez também o melhor que ela poderia. E eu te pergunto nessa noite, será que nós precisamos avaliar alguma parte de nossas vidas, que nós podemos dar um passo além e ser um pouco mais ativos em prol do reino de Deus? A terceira lição, a terceira verdade que eu extraio, talvez na minha opinião a mais importante, a mais significativa, é que além dela fazer o que ela podia fazer, além dela fazer o seu melhor, ela fez tudo sacrificialmente. Se nós formos ler a palavra aí, a gente vai ver que não foi fácil para uma mulher pobre trabalhar um ano para comprar um perfume para despejar sobre a cabeça do seu mestre. Ela poderia talvez ter pego uma gotinha daquele perfume e ter perfumado todo aquele ambiente. Mas sabe de uma coisa? O que Jesus espera de nós é um amor sacrificial. E aí nós somos medidos conforme aquilo que nós estamos dispostos a apresentar para o Senhor. Eu te pergunto uma coisa, faça uma reflexão aí agora com a seguinte indagação que eu vou te fazer. Você tem algo precioso para dar para o Senhor. Você tem um talento aí. O Senhor te concedeu dons. Eu não questiono se você tem o dom ou não, você tem o dom.
Mas o ponto que eu quero chegar com a igreja aqui é o seguinte: você tem dado apenas uma gota do seu nardo, ou você está disposto a dar sacrificialmente até mesmo aquilo que você não tem em um ato de fé? E eu não me reporto aqui a coisas materiais, porque há muitas intenções no coração do homem que o Senhor é o que espera que seja dado sacrificialmente em favor dele. É a disposição de buscá-lo, é a disposição em querer ser mais do que a disposição do querer ter. Como está a disposição sacrificial sua para com Deus? Em outras palavras, qual é a intensidade da sua intenção em adorar e se prostrar verdadeiramente aos pés de Jesus? Aprenda uma coisa comigo aqui: Deus só pode fazer grandes coisas na vida de pessoas com quem Ele tem um grande relacionamento. Sabe por que essa família de Marta, Maria e Lázaro alcançou tantas bênçãos e tantas experiências que foram inclusive relatadas na palavra de Deus? É porque eles tiveram intimidade e relacionamento com Jesus. Igreja, relacionamentos superficiais sobrevivem de experiências superficiais. Relacionamentos profundos com Deus, relacionamentos profundos com Jesus, só vão experimentar pessoas que se dispuserem a ter um relacionamento profundo com Jesus. Talvez eu esteja chegando aqui no ápice dessa mensagem para te dizer que o amor de Deus ele é igual para todos, mas nem todos vão experimentar de forma igual o amor de Deus. Porque você pode andar sobre águas superficiais, mas você pode também entregar verdadeiramente a sua vida a Jesus, entregar o comando da sua vida ao Senhor Salvador Jesus Cristo e deixar que Ele te leve para águas profundas, onde somente quem tem relacionamento profundo é capaz de ter experiências profundas. Maria, com toda certeza, ela entendeu isto. Maria, apesar de fazer o que ela podia, apesar dela ter feito o seu melhor, apesar dela ter feito tudo sacrificialmente, ela ainda conta com uma coisa que foi contrária a tudo aquilo ali que se esperava naquele momento, que eram as críticas. Meus irmãos, esse texto mostra os discípulos de Jesus criticando aquela mulher. O texto mostra Jesus repreendendo e saindo em defesa de Maria, dizendo o seguinte: por que vocês estão molestando essa mulher? Se fosse nos dias de hoje, poderia até ser crime. Molestar alguém, salvo engano, é crime nos dias de hoje. Mas naquela época Jesus sai então em sua defesa e demonstra com toda clareza que, enquanto pessoas estavam procurando coisas superficiais, Jesus entendeu que o ato daquela mulher tinha muito mais valor, porque ela entendeu que a presença de Jesus vale mais que qualquer circunstância na vida de uma pessoa. Meus irmãos, eu te pergunto nessa noite: como estamos com a nossa intensidade? Se eu te desse aqui um aparelho de medir a sua intenção de se entregar aos pés de Jesus, numa escala de 0 a 100, como que estaria este aparelho? Como que estaria essa intensidade? O que Maria fez foi com uma única intenção de agradar a Jesus. Ela não enxuga os pés de Jesus de uma forma desproposital. A palavra de Deus lá em João 12 diz que, embora Marcos dizer que ela derrama o perfume sobre a cabeça, em João 12 vem dizendo que naquela circunstância
ela pega os seus cabelos e enxuga os pés de Jesus. Deixa eu te contar uma coisa. Culturalmente aquilo era uma aberração. Primeiro que mulher naquela época não podia estar na presença de um rabino. Segundo lugar, que uma mulher jamais poderia expor os seus cabelos. Ou ficava preso ou estava com um véu, estava tampado. Mas aquela mulher, ela quebra todos os protocolos, ela quebra todos os paradigmas, ela se desliga totalmente de tudo aquilo que estava ao seu redor e fita os seus olhos, concentra o seu coração na presença de Jesus. E é este homem maravilhoso que eu estou aqui para compartilhar com a igreja. Esse homem que nós não estamos aqui pregando religião, nós não estamos aqui pregando nenhum tipo de religiosidade, mas o que nós estamos pregando aqui nessa noite é o que a palavra de Deus nos exorta a buscar: intimidade com uma pessoa. E essa pessoa está aqui presente nessa noite. Essa pessoa se chama Jesus Cristo de Nazaré. Esse homem está aqui nesta noite. Esse homem é aquela pessoa que chega no ano de 2020 e se faz presente em nosso meio. Esse homem é o Senhor que um dia se manifestou como homem, que se encarnou, o verbo que se fez carne, para permitir que eu e você hoje possamos ser chamados filhos de Deus, livres de toda a amarra do pecado, de toda condenação, recebidos pela graça de Jesus maravilhosa, que um dia nos foi dada de graça, e de graça nós temos que passar aos nossos irmãos. Meus irmãos, essa mulher tem demais a nos ensinar nos dias de hoje. Maria de Betânia, ela se despoja de toda cultura, ela se despoja de toda religiosidade e nos ensina que antes de praticar aquilo que Deus nos exorta a praticar, antes disso, nós precisamos praticar intimidade e relacionamento com o Senhor. Você quer começar um 2021 diferente? Você quer começar um 2021 entregando a sua vida e permitindo que você entre em águas mais profundas? Você quer sair de 2020 das águas superficiais e quer entrar em águas mais profundas? Você quer verdadeiramente quebrar tudo que está ao seu redor e se entregar aos pés de Jesus? Então faça, meu irmão, tudo que você pode fazer. Faça o melhor que você possa fazer para Deus. Faça de modo sacrificial. Apesar das críticas que possam vir para você, faça mesmo assim. Faça de todo o teu coração. Ame o Senhor de forma intensa. Ame ao Senhor. Busque o relacionamento com o Senhor de modo profundo. Porque somente vai alcançar profundas experiências com o Senhor quem se dispuser a ter um profundo relacionamento com o Mestre. De graça recebeis, de graça dais. Que tal concluirmos o ano de 2020, independentemente se o ano foi mais bênção do que tragédia, se foi mais tragédia do que ano, mas que tal nós encerrarmos este ano? Que tal, com esse privilégio que nós temos aqui, esta pequena comunidade, de estarmos encerrando o último domingo do ano, nos dirigindo aos pés de Jesus, para agradecê-lo simplesmente pelo que Ele é? Eu te convido nessa noite, nós orarmos com uma intenção de agradecimento ao Senhor. Vamos agradecer a Deus, porque mesmo passando por tantas dificuldades, o Senhor, Ele ainda continua e continuará estando conosco até a sua volta. E isso mais do que nunca, já basta como motivo para nós estarmos agradecendo. O tema do ano que vem da nossa igreja é um novo tempo, uma nova história.
Que tal começarmos uma nova história, lançando-nos verdadeiramente aos pés de Jesus, como Maria fez? Que tal nós fazermos uma oração franca ao Senhor nessa noite e dizer de forma muito sincera para o Pai o seguinte: Pai, eu posso fazer mais. Pai, eu tenho melhores coisas para dar para o Senhor. Pai, eu não estou usando os meus dons da forma como o Senhor é digno e merecedor. Pai, os meus bens a partir do ano que vem, verdadeiramente estarão à sua disposição, porque eu entendo a partir de agora a importância de ser um verdadeiro mordomo e um dispenseiro na casa do Senhor. Pai, verdadeiramente o meu tempo será colocado à disposição do Senhor. Usa-me, abro o meu coração para um profundo relacionamento com o Senhor e permita-me que eu deixe um legado para alguém. Esse texto encerra, meus irmãos, dizendo que Jesus deu tanta importância para o gesto daquela mulher, que hoje, 27 de dezembro de 2020, está sendo cumprida a palavra do Senhor, que diz que onde for pregado o Evangelho em todo o mundo, será também contado o que essa mulher fez para a sua memória. Qual é o legado que você pretende deixar para os seus filhos? Qual é o legado que você pretende deixar para as gerações futuras? O que você pensa em deixar como experiência positiva? Não negligencie os dons que o Senhor te deu. O Senhor conta com você. O Senhor conta conosco para uma obra maravilhosa. E que a minha oração nessa noite, então, seja para que a gente saia daqui com um comprometimento diferente na presença do Senhor. E que a mesma fé que um dia rodeou o coração daquela mulher possa também nos atingir nessa noite. E eu finalizo repetindo que Deus só pode fazer grandes coisas na vida de pessoas com quem Ele tem um grande relacionamento. Ouse se relacionar com intimidade com o Senhor. Ouse experimentar deste amor maravilhoso. Ouse se tornar um amigo íntimo de Jesus, para que você possa abrir o seu coração, e não só abrir o seu coração, mas abra toda a sua casa, abra o porão da sua alma, para que Ele possa ver, meus irmãos, qual é aquilo que te assombra, quais são os fantasmas que te perseguem, para que Ele possa ouvir quais são os seus medos, as coisas que te assustam. Não perca essa oportunidade de se tornar um amigo íntimo de Jesus. Eu quero orar por você, se você puder ficar de pé. Eu quero agradecer a Deus